Vocês viram, irmão? Nós já avançamos. Tá mais quentinho. Essa semana, você dorme para você ver. Na hora que você vê, a igreja está pronta. Dorme. Fica uma semaninha sem vir no culto. Quando você vier aqui, você vai falar, não é aqui a igreja mais não. Os homens aqui não param. Eles são violentos. Eu quero chamar os irmãos. Uma vez eu ouvi uma história muito interessante. Antes de eu pregar, eu quero dizer isso. Um pastor amigo meu estava construindo uma igreja. Amigo não, meu pai na fé, pastor Daniel de Oliveira. Ele estava construindo uma igreja e ele chamou os irmãos para ajudar. E os irmãos não foram. No outro domingo ele chegou na igreja e falou, irmãos, eu gostaria de chamar todas as irmãs para vir ajudar amanhã na obra. Aí um homem falou, mas por que as irmãs? Ele falou, não, porque chama os homens não adianta, então nós chamamos as irmãs. Então, eu quero primeiro chamar os homens para vir nos ajudar. Porque as irmãs eu nem preciso chamar, né? Mas caso você não venha, libere a sua esposa para vir aqui ajudar nós a levantar a placa. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, é um privilégio. Não é, tem dia que a gente até sobra uns aqui. Não é por causa que está faltando, não, sempre sobra. Mas é para você poder participar, sabe? Para depois aquilo que Deus vai construir no norte de Portugal, você ter parte disso. Amém? Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? Ser forte? Quem sabe esse versículo? Repita assim, ser forte e corajoso. Nós vamos ler dois textos. Josué, capítulo 1. Essa fala de Josué, ela não é de Josué. Esse é o primeiro discurso de Josué, quando Josué assume. Mas essa fala, ela é de Moisés. Antes de Moisés morrer, no seu último discurso, a palavra que Deus dá, Moisés dá para Josué, é: ser tu forte e corajoso, que tu farás com que o povo herde a terra. Ou você vai fazer o povo tomar posse da terra. Vamos lá, Josué 1, versículo 7. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possa observar e agir de acordo com toda lei que o meu servo Moisés ordenou-te, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que possa prosperar os teus caminhos aonde quer que fores. Repita comigo assim: ser tu forte. Fala, eu preciso ser forte e corajoso. Agora abre em Mateus capítulo 11. Hoje vocês vão descobrir que você não precisa ser forte. Ou melhor, talvez você até precise. Se você for viver debaixo de uma sentença. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Repita comigo: aprendei de mim. Jesus está dizendo: aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, você sabia que Jesus não mandou você ser forte? Não tem um versículo na Bíblia que Deus fala você tem que ser forte. Pastor, mas como assim? Não tem. Mas em Josué capítulo 1, há uma palavra de Deus
de Moisés para Josué. Nós precisamos contextualizar um pouco, tem pessoas que ainda conhecem pouco. O povo vai para o Egito, estão lá presos, Moisés tira o povo do Egito, e eles andam durante 40 anos, e quando eles estão na divisa da terra para entrar, Deus fala: Moisés, você não entra, você morre, e Josué vai tomar a terra. E aí Deus fala com Josué assim, Moisés chama Josué em cima do monte, e fala: Josué, você vai precisar ser forte, e você vai precisar ser corajoso, porque na terra que você vai entrar, mana leite e mel. Moisés não tinha entrado naquela terra, mas Josué já tinha entrado lá. Porque quando Moisés enviou os 12 espias, Josué era um deles. Josué conhecia a terra. Josué sabia as dificuldades que tinham lá. Josué sabia que lá era uma terra de gigantes. Josué sabia que lá um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Mas quando ele ouve a palavra, vem a palavra sobre ele falando: você vai precisar ser forte. Por que que Deus estava dando uma palavra para Josué ser forte? Porque Josué iria tomar a terra por força. Então Deus fala: você vai precisar ser corajoso. Por quê? Porque diante dos obstáculos, você vai ter que ter, sabe o quê? Coragem para enfrentar. Então a palavra de Deus vem para Josué com uma palavra falando: ó, você vai ter que obedecer a lei, não vai nem para a direita e nem para a esquerda. A única coisa que Josué tinha era a lei, eram os 10 mandamentos. Josué, ele tinha uma missão, ele tinha que entrar na terra, vencer os inimigos, mandar os inimigos embora, dividir a terra. Então, para vencer os inimigos, você vai precisar ter coragem, você vai precisar ter força. Mas eu estava orando e perguntando a Jesus sobre essa palavra, ser forte e corajoso. Por que que Jesus não reuniu os discípulos e falou: vocês vão precisar ser corajosos, porque o povo vai matar vocês? Jesus nunca falou isso. Jesus não falou por quê? Porque Jesus entendia que todo homem que precisa ser forte ou que precisa ser corajoso é homem que vão tomar a terra por si só, que vão conquistar as coisas pela sua força. Irmãos, tem pessoas que estão vivendo do fruto da obediência, estão desfrutando do que Deus dá, mas tem gente que está desfrutando do que Ele está conquistando. Então, se você quer viver sobre o fruto da sua conquista, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. Sabe por quê? Porque o mundo não tem vaga, o mundo não é fácil, os inimigos não são fáceis, o mundo é corrupto. Pastor, mas eu preciso então ser forte mesmo, porque o mundo dos negócios... Meu irmão, se você fondar na sua força, você vai ter que ser forte mesmo, porque o mundo não é para amadores nem para fracos. Mas Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele entrega mais uma pérola. Jesus fala: no tempo de Josué, você tem que andar pela lei, mas a lei, ela vai ter que produzir força e coragem. Agora eu não. Comigo é outra forma. E aí Jesus fala assim no capítulo 5 de Mateus, versículo 5: abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Espera aí, os mansos vão herdar a terra? Os mansos não precisam de coragem nem de força. Eles herdam por quê? A única coisa que Jesus mandou a gente aprender com ele, Jesus, os discípulos vão, pregam, voltam, está todo mundo cansado, todo mundo exausto. As cidades que ele entra, o povo está falando mal dele. Um não quer, o outro quer fazer do outro jeito. Aí ele começa no capítulo 11 de Mateus liberar uma sentença sobre as cidades. A cidade que ele viveu, o Cafarnaum, ele fala: era melhor vocês terem sido levados aos céus do que o juízo que vai vir sobre vocês. E depois que ele libera a sentença, ele fala assim: mas vós que estáis cansados, vinde a mim.
Vocês que estão cansados de fazer as coisas do jeito de vocês, vem a mim. Vocês estão cansados de ser forte e corajosos, de desbravarem coisas, vem a mim. Vem a mim. Venham. Aí no meio da fala, ele para e fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí entra o grande segredo. Jesus estava me ensinando você, que nós precisamos aprender dele, que nós precisamos aprender com ele. E o que é ser manso? A gente pensa que manso é ser pacato. A gente pensa que mansidão é um irmão preguiçoso. Ele é tão preguiçoso que ele é manso. A gente pensa, o cavalo manso é o doente que não corre. Mas mansidão não tem nada a ver com isso. A palavra mansidão está ligado com precisão. E eu fui pesquisar, e o texto no grego que define mansidão, sabe qual é a palavra dele? A palavra é como um burro, um cavalo desfreado, que não obedece ninguém, agora recebe um freio na boca. E ele começa a ser controlado por aquele freio. Então Jesus está falando, se você quiser andar conquistando as coisas na terra do seu jeito, você vai ter que ter força. Você vai ter que ter coragem. Mas se você quiser andar como eu ando, em obediência, vocês vão herdar as coisas. O que Jesus está pregando aqui para nós e nos ensinando: aprendei de mim. Você está aflito, você está cansado, aprenda de mim. O que Deus quer nos ensinar, irmãos? Se Jesus fosse pastor de uma igreja, ele pregaria o mesmo sermão durante a vida dele toda. Ele não ia te ensinar a prosperar, ele não ia te ensinar a emagrecer, como as igrejas hoje fazem. Ontem eu vi uma igreja fazendo luta de boxe dentro da igreja, fumando charuto. Eu fiquei pensando, qual seria o sermão de Jesus se ele viesse no culto falar para nós? Eu tenho convicção que ele faria o que ele falou a vida inteira. Ele queria ensinar os discípulos a obedecer ao Pai. E a palavra mansidão é aquele que tem a sua vida controlada pelo Pai. A palavra manso, por que os mansos herdem a terra? Por que os mansos vão herdar o céu? Porque são eles que estão dispostos a obedecerem a Deus. Então os fortes vão na luta. Por que Josué tem que ter força? Porque lá tem inimigo. E na lei você tem que fazer a sua parte. Na lei, se você não fizer a sua parte, não anda. Na lei, se você não se movimentar, as coisas não acontecem. E tem muitos de nós vivendo nos dias atuais igual, irmãos. Mas um cristão de verdade, ele não prospera pelo seu esforço, ele não alcança o céu pelo seu esforço. Tudo o que acontece na vida de um cristão é em obediência, é em sujeição. Mansidão não é ficar pacato, porque se Jesus fosse totalmente manso como a gente pensa que era, ele não tinha feito um chicote e quebrado o pau no templo. Você já leu na Bíblia isso, né? Jesus faz um chicote tranquilo, sai. Por favor, dá licença da casa do meu pai. Não, joga tudo. A mansidão que Jesus está falando, ele está falando de alguém disposto a obedecer, mesmo que custe tudo. E qual é o segredo para nós obedecermos, irmãos? Ouvir. Por que tem gente que não está obedecendo, porque não está ouvindo? E como que você vai saber, irmãos? Jesus veio, e sabe o que Jesus ensinou os discípulos? A obedecerem o Pai. Sabe o que você tem? Mas eu não consigo ouvir a Deus. Então vê quem está ouvindo e anda com quem está ouvindo. A rebelião é um sentimento que Deus odeia.
A Bíblia compara a rebelião com bruxaria. Sabe por quê? Porque a rebelião é cada um querendo fazer do seu jeito, como tem que ser feito. E a igreja de Cristo não é um lugar de todo mundo fazer o que tem que ser feito. A igreja de Cristo é o lugar onde Ele governa. Onde Ele governa, onde Ele cuida de nós. Jesus não quer fazer de nós um monte de gente caladinho, não. Mas Ele quer fazer de nós pessoas obedientes. Então aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que tem um freio na minha boca. E agora eu não vou mais onde eu quero. Agora eu não faço mais o que eu quero. Irmão, tem irmão que não prospera, sabe por quê? Porque está lutando com as forças dele. Aí quando as forças dele acabar, que ele estiver frustrado, aí ele vem e fala, não aguento mais. Aí Jesus fala, vinde a mim, eu tenho descanso para você. As nossas bênçãos não estão no quanto nós trabalhamos, está no quanto nós obedecemos. O céu não é fruto do nosso esforço, o céu é fruto da nossa obediência. Quem vai nos levar no céu não são as nossas obras. A Bíblia fala que nenhum homem pode chegar no céu a não ser por Jesus, e somente obedecendo aquilo que Ele deixou, crendo nele, que nós herdamos o céu. Então tem muitos cristãos falando assim, não, eu faço da minha vida o que eu quero. Irmão, o cristianismo não é lugar para você. Não é lugar para você. Porque o cristianismo é alguém que quer cuidar de você. Deus colocou o casal no jardim do Éden e estava tudo pronto, mas aí a mulher quis fazer do jeito dela. Ela falou, não, eu vou comer disso aqui mesmo, não tem problema. Depois ela chamou o homem e falou, come também. O dia que o homem quis fazer do jeito dele, eles terminaram envergonhado e pelado. Tem muita gente que está sofrendo e vem falar comigo, eu olho, eu falo, sabe por quê? Eu falo, Jesus, a vontade de ajudar, a vontade de fazer alguma coisa. Jesus fala, não adianta. Porque a obediência produz bênção e a desobediência produz maldição. Não é que Deus está amaldiçoando, é porque na sua desobediência já está acoplado a consequência. Então um cristão que prospera, que a vida avança, que tudo que põe a mão prospera, é alguém que está obedecendo. É alguém que não tem mais vida própria. Então agora você é um robô? É, mais ou menos isso mesmo. Não. Agora você vai olhar para a Bíblia. Não, isso aqui não combina com isso. Isso aqui, a Bíblia diz isso, ao contrário, eu não posso ir para cá, porque eu tenho alguém que é um Senhor sobre a minha vida. A Bíblia fala, muitos me chamam de Senhor com os lábios, mas a sua vida não condiz com alguém que tem um Senhor. Porque um servo não podia nem sair de casa sem falar com o seu Senhor. E muitas vezes nós queremos decidir tudo das nossas vidas, e depois nós queremos chamar Deus para pagar a conta. A gente faz o que a gente entende que é bom, e depois a gente culpa Deus. Ai Deus, olha aqui como que eu estou, olha a minha vida, eu não sei o que eu estou passando. Meu irmão, se você não sabe o que você está passando, olha para o seu passado. Olha para as escolhas que você fez. Olha as desobediências que você entrou. Porque um cristão não pode avançar desobedecendo. Por isso que Jesus está falando, o meu fardo é leve. Se você obedecer a Deus, se você pelo menos tentar obedecer a Deus, as coisas vão ficar fáceis. Sabe por que as coisas estão difíceis? Porque você está querendo entrar e derrubar inimigo. E no Velho Testamento, você podia entrar. Deixa eu te contar, sabe como que no Velho Testamento as pessoas prosperavam? Elas entravam na terra, matavam os inimigos, tomavam os bens dele. No Novo Testamento não. Se você fizer isso, é morto. No Novo Testamento, o jeito de prosperar é alguém que morreu, e agora ele paga as suas dívidas. Agora ele abre um caminho para você andar. No Velho Testamento você pode fazer do jeito que você quiser, desde que esteja de acordo com a lei. No Novo Testamento não, você tem que fazer como o padrão que foi estabelecido, que é Jesus. Essa é só a primeira parte. Aí a segunda parte ele fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aí quando a gente fala de humildade, a gente pensa que irmão humilde é aquele caladinho, coitadinho, melancólico. Nossa, sou tão... Eu estava no seminário, tinha um amigo que chamava Domingos.
Ele era um engraçado, muito simples. E um dia ele falou para mim: eu gosto demais de você. Aqui do seminário você é o cara mais humilde. Você é igual eu. Você é igualzinho eu. Aí eu contei para ele uma história. Eu falei que fizeram um sorteio, que o homem mais humilde ia ganhar um troféu. Aí o rapaz ganhou o troféu e deram o troféu para ele. E ele falou: queria dizer que realmente eu sou humilde. Os caras perderam o troféu. Porque a gente associou a humildade à pobreza. A gente vai numa casinha de barro e a gente fala: nossa, aquela família é tão humilde. Não é humilde, é necessitada. Humildade não está ligada à condição financeira. É porque nós também fomos construídos que todo rico é avarento. E é quase todos. Escapa poucos. Por quê? Porque assim como o rico, né, ama a sua riqueza, tem pobre que ama a sua pobreza. E humildade não tem nada a ver com isso. Irmãos, eu fiquei de boca aberta com o real sentido da palavra humildade. E não é na língua portuguesa, é no grego. Sabe o que é humildade? É alguém que, sendo maior, se faz de menor para conectar com os outros. Aí eu falei: não, isso está errado. A nossa geração é o contrário, é alguém que é menor, se faz de maior na internet para acessar ambientes, para você fazer network. Você não tem dinheiro nem para comer, mas vai para a academia dos ricos, porque lá você finge que é rico, todo mundo faz negócio com você e você se torna rico. Você já viu isso? Você mora numa casa caindo, mas compra um carro bom, compra um relógio da China, aqueles que parecem um Apple Watch, mas não é. Pelo menos o povo, você engana o povo de longe. Tem até iPhone falso, irmãos, que é o modelo do iPhone novo, mas Samsung. Não, porque você não precisa ser, você tem que representar. Mas sabe o que é a palavra humildade que Jesus falou? Jesus falou assim: seja como eu, que sendo Deus, me esvaziei de mim, para me tornar igual a vocês. O problema da igreja, irmãos, é porque primeiro que nós não somos mansos. Porque nós queremos participar da igreja, mas nós não queremos que ninguém governe a nossa vida. Na verdade, nós somos rebeldes, que colocamos, assim como tem uma fé fingida, existe submissão fingida, existe muitas coisas fingidas, existe vida fingida. E o outro problema é que nós não queremos nos humilhar. Mas a gente esquece que a Bíblia diz assim que os humilhados serão exaltados, mas que os exaltados serão humilhados. Então Jesus falou assim: aprenda de mim, eu vou dar o segredo para vocês nessa manhã. Você quer avançar? Você quer prosperar? Você quer que a sua família vá bem? Você quer que tudo funcione na sua vida? Tem 2 segredos que os coaches não te dão, mas eu vou te dar de graça. Você não vai precisar comprar nada. Primeiro segredo: aprenda de mim que sou manso. Deixa Deus governar a sua vida. Anda dentro do propósito de Deus. Faça o que Deus chamou você para fazer. Viva exatamente o que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para você. Segunda coisa, seja humilde. Saia do lugar que você está e vá para mais baixo. Aproxime de quem está pior do que você para você ajudar. Aproxime de gente. Você tem uma condição financeira, aproxime de quem não tem, para você falar: vem aqui, eu vou te ajudar. Eu já estive no lugar que você está. Irmão, Jesus, ele era um homem mais ilustre. Sabe por que Jesus não perdeu tempo com os milionários da época? Porque Jesus não queria provar a grandeza dele, Jesus queria provar a humanidade dele. E a humanidade de Jesus estava ensinando a mim e a você que nós vamos ter que sair do lugar de conforto que nós estamos, para ir atrás de pessoas que estão precisando. E falar: vem aqui, eu já estive onde você está. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é um monte de crente salvo: eu vou para o céu. Não, é um monte de gente salvo, mas falando: eu tenho que ir, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, porque um dia eu estava na rua. O pastor que prega para vocês um dia estava na rua ouvindo Legião Urbana, e alguém teve que ir lá pregar o Evangelho para mim.
A minha irmã me levou um cara lá para me evangelizar. O evangelho é alguém, irmãos, que é grande, que era o maior, e ele desce, ele se iguala. Por isso que Deus chamou os pobres para medir. Porque toda vez que a gente sai da nossa condição social e vai para o meio deles, Deus olha e fala, eles entenderam a humildade. Humildade não é fingir que é pobre. Humildade é se colocar no lugar onde você não precisava se colocar. A humildade preserva um casamento, porque na hora que você tem razão, você fala, não vou brigar com ela agora, porque ela está passando talvez um momento difícil, eu vou abaixar agora, eu vou perder a guerra, eu vou perder a razão, mas eu vou dar a mão para ela e vou sair desse lugar com ela. Então se a gente aprender a ser manso, deixar Jesus governar a nossa vida, e se a gente aprender a ser humilde, irmãos, nossos problemas estão resolvidos. Você é promovido a chefe no emprego, no primeira segunda-feira que você é chefe, você chega na mesa, bate na mesa e fala, agora aqui as coisas são diferentes. Você deveria chegar primeiro e servir todo mundo e falar, eu vou ensinar vocês como se faz. Irmãos, Jesus, eu amo a Bíblia, porque Jesus não veio aqui para nos ensinar que ia ser tudo fácil não, irmãos. Mas Jesus queria nos ensinar que se a gente obedecer, e se a gente viver igual a Ele, tudo vai dar certo. Eu estava pensando ontem, por que Jesus deixou os discípulos passarem uma tempestade? Jesus passou no mínimo, os discípulos passaram 3 tempestades na Bíblia. Uma, o barco está afundando e Jesus vem andando sobre as águas. E eles pensam até que é fantasma. E as outras, Jesus está com eles dentro do barco. Tem uma que ele está dormindo. Na polpa do barco, o barco quase afundando e Jesus dormindo. E que sono é esse, hein, irmãos? Tomou o remedinho no Mercadona para dormir, Márcia. Aí os discípulos, acorda, Jesus acorda. Para, Mar. Jesus volta a dormir. Aos discípulos, quem é esse? Que até o mar obedece a ele. Por que Jesus não mandou o povo embora antes de 3 dias? Porque ia faltar pão. Por quê? Porque Jesus não tem problema de fazer milagre para nós que andamos com Ele. Os discípulos falaram, pensei que nós íamos perecer. Jesus falou, há tanto tempo que eu estou com vocês. Irmãos, os discípulos andam com Jesus, Jesus multiplica os pães, 5.000 pessoas comem. 3 semanas depois, eles estão sozinhos e eles esqueceram de levar pão. E eles começam a brigar entre eles. Você tinha que ter trago, o outro era sua responsabilidade. O outro, vou pegar você, agora não vai ficar com fome. Jesus falou, peraí, eu estou andando com vocês, vocês não entenderam? Vocês não entenderam ainda? Jesus não vai nos livrar das tempestades da vida, mas Ele vai acalmá-las. Porque eu imagino Pedro voltando, pisando em terra firme, falando, eu já passei muitos apertos no mar, mas eu nunca vi um homem dar uma palavra e o mar parar. Por que um cristão passa por tempestades? Por que um cristão pode estar sujeito a passar fome? Por 2 motivos. Ou porque ele está desobedecendo, ou porque ele está aprendendo. Desobedecendo continua, aprendendo é rápido. Então quando eu vejo alguém padecendo muito tempo, eu falo, vai pedir perdão, irmão. Porque quando Deus está te ensinando, Ele não deixa você, Ele deixa você começar a afundar, mas Ele não deixa você beber água não. Sabe por quê, irmãos? Filipenses capítulo 2. Ele se tornou forma de homem. Deus olhou para a terra e falou, o homem não consegue chegar até nós de novo. E o filho falou, eu vou descer lá. Eu vou ser como um deles. É porque você lê a Bíblia por ler. Você já imaginou o primeiro dia de Jesus na terra, o pai olhando para ele e falando, meu filho se fez um homem.
Irmãos, por que Jesus não nasceu grande? Jesus não podia ter aparecido aqui na terra grande? Ele veio criança, ele nasceu no ventre de uma mulher. Ele teve que fugir nos primeiros dias de vida dele. Ele cresceu no lugar improvável. Mas tudo por um propósito. Ele queria se colocar no meu lugar e no seu lugar. Sabe para quê? Para que eu e você pudesse acessar um lugar onde Ele está. O céu é como a terra prometida. É uma herança. E ela não é dada por força. Ela não é dada por força. Ela é conquistada por obediência. Mas todo homem obediente vai se tornar forte. O reino de Deus, irmãos, é tão constrangedor, porque tem irmão que vai frequentar a igreja a vida inteira, e quando Jesus vier, o reino não vai ser para ele, vai ser para os pobres que nunca pisou numa igreja. Sabe por que vai ser para os pobres? Porque a igreja deveria ter ido nos pobres. Então, se uma igreja não vai aos pobres, aquilo que era delas vai para os pobres. Eu estava ontem orando e veio algo muito forte no meu coração também. E eu quero compartilhar isso com vocês. Muitos de nós temos uma mente cauterizada pela religião. E nós não sabemos quem nós somos em Deus. Porque durante anos, em algumas igrejas, a gente foi mais um. Mais um que tocava, mais um que ajudava, mais um que cantava. Irmãos, os títulos não definem quem você é. O maior título que nós temos é que nós somos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. E eu estava pensando ontem, fui dormir cedinho e estava pensando. Às vezes a gente é como Mefibosete. É um menino que era filho de um rei, mas que quando teve uma guerra em Israel, ele caiu do colo da ama e a perna dele ficou torta. E ele ficou manco. Então ele foi viver na casa dos outros de favor, numa cidade chamada Lodebar. E ele viveu durante muitos anos ali como um escravo. E um dia o rei Davi estava no seu palácio. E Deus lembrou Davi de Jonas. E Davi chamou o servo e falou: tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? E a Bíblia diz assim, a Bíblia fala duas vezes de barbearia. A primeira fala que José foi barbear, e a segunda fala que mandaram fazer a barba de Mefibosete. Trocaram a roupa de Mefibosete. Quando Mefibosete entra diante de Deus, do rei Davi, ele está com medo. Porque ele fala, ele vai me matar, porque era comum naqueles dias um rei matar todos os descendentes de outro rei. Então ele é um homem que vive de favor, ele é um homem pobre, ele é um homem... E ele está tremendo. E aí Davi fala com ele: filho de Jonas, meu amigo, você vai comer na minha mesa. Eu imagino que ele estava com o pé assim, ele até fez assim com o pé para não parecer que era torto. Porque Davi tinha feito uma lei sobre Jerusalém. Quando Davi assumiu o reinado, sabe o que Davi fez? Mandou todos os coxos, aleijados, ficarem do lado de fora de Jerusalém. Porque quando Davi foi tomar Jebus, que era Jerusalém, os filisteus chamaram Davi de coxo. E eu imagino Davi olhando, Mefibosete vindo encontrar com ele. Davi poderia ter falado: não dá. Você tem muito defeito. Eu tenho uma lei, e essa lei te proíbe de sentar na minha mesa. Mas Davi falou: não, você vai comer na minha mesa todo dia. Porque na minha mesa a gente senta e os pés ficam escondidos.
Sentado na mesa, ninguém vai ver que você é coxo. Sentado na mesa, ninguém vai ver que você... Mefibosete era pobre, irmãos, até aquele dia. Quando ele encontrou com o rei Davi, ele se tornou um homem rico, porque tudo que era do pai dele, do avô dele, foi restituído a ele. Eu acho tão interessante que quando Davi peca e foge, Mefibosete não consegue ir. Quando Davi volta para Jerusalém, Davi fala: Mefibosete, por que você não foi? Mefibosete fala assim: o meu servo me enganou. Aí Davi fala assim: agora eu vou tirar metade dos seus bens e vou dar para ele. Mefibosete fala: não, pode dar tudo. Eu só quero sentar na mesa. Porque eu antes estava na mesa do favor, agora eu estou na mesa do meu Senhor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não era para ter escolhido a gente. Aqui nessa igreja não tem ninguém santo. Tudo aqui fala mal dos outros. Tudo aqui tem inveja. Pastor, misericórdia. Tem sim. Se eu chegasse aqui agora e falar, eu queria que os mentirosos levantassem a mão, ninguém levantava a mão. Mas tem um monte aqui que mente. Não era para Deus ter nos escolhido. Não era para Deus virar para mim, para você e falar assim: aprenda de mim. Eu tenho uma vida boa para você. Irmãos, todas as vezes que nós desobedecemos Jesus, nós cuspimos, ou nós rejeitamos o que Ele fez. Jesus obedeceu tudo, irmãos. Isaías 53 diz que Ele é um cordeiro morto, sabe por quê? Porque um cordeiro não reage na hora de morrer. Um cordeiro se entrega. Jesus não reagiu. Enquanto Ele apanhava, Ele suportou. Enquanto blasfemavam, Ele suportou. E Ele suportou por mim e por você. Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus não está preocupado com os seus pecados. Ele está preocupado com você. Ele não quer acabar com a sua vida. Quando eu era jovem, com 16, 17 anos, eu me converti no meu coração. Eu falo que a minha mente converteu primeiro. Eu falava assim: eu vou ser um crente de verdade. Só que eu estou muito novo. Eu falava: eu nunca fui numa boate. Eu nunca bebi. Então eu falava assim: eu vou ainda. Eu vou ter jeito um dia. Eu falava para o meu pai. Eu falava: eu vou ser crente. Mas agora não. Mas agora não. Eu preciso cuidar da minha vida primeiro, para depois eu ser um cristão de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu pensava assim, eu falava: se eu virar crente agora, minha vida acaba. Porque eu ia na igreja, as pessoas me ensinavam: ó, se você for crente, você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer isso, você não vai poder... Eu lutava taekwondo e eu era apaixonado com isso. E os pastores iam na minha casa, via minhas medalhas, eu tinha um quarto cheio de medalha. E eles falavam assim: você quer do diabo? E eu falava: eu não sabia que o diabo é faixa preta, não. É do diabo. Agressão, é do Satanás. Eu falava: eu não vou, eu amo isso, eu não posso largar. Eu tinha uma mobilete que eu corria da polícia nela. Meu irmão, para correr da polícia numa mobilete, só Deus para empurrar, né? Eu falava: não. Eu falava: como que eu vou ser crente se maconha para mim é um calmante? Eu fumo maconha, fico bom. Sem maconha eu fico só chorando, deprimido. Aí eu falava: não, eu vou ser um dia. E eu ia no culto, irmãos. Eu não sabia ler a Bíblia, mas eu levava a Bíblia. Eu ia num culto que tinha 4 jovens. Eu era o 5º. Os 4 tocavam, ficava só eu na plateia. Eu ia para ver a filha do pastor, irmãos. Tinha 5 membros, uma menina e 4 homens. Tudo queria namorar com ela. E ela era feinha, mas ela achava que ela era a Barbie. Tanto que os homens eram apaixonados. E eu falava: eu quero. Mas eu não consigo. Mas eu não consigo andar com Deus. Aí um dia alguém falou: não, Deus, Ele te aceita do jeito que você é, vem. Vem fumando maconha para a igreja.
Vem fumando baseado para a igreja, vem, pode ir. Fuma depois do culto, para você entender a palavra. Eu falava, se eu fumar que eu entendo bem. Eu ia no banheiro 15 vezes na hora do culto, irmãos. Eu ganhei uma Bíblia grandona. Se os demônios manifestassem, você batesse com a Bíblia, matava o irmão. E eu ia para o culto. Eu comprei um monte de paletó. Eu ia para o culto de paletó, e os paletó doado, nunca é do seu tamanho, sempre é maior. E eram uns que fechava dobrando assim, irmãos. Era quase que um dobô de taekwondo. 4 botões lá de dentro assim. Para soltar aquilo era uma luta. E quantas vezes eu saí do culto, irmãos, e eu fui chorando pelas ruas, sozinho. Eu lembro que eu fui num culto de jovens, e um jovem falou para mim, você não vai andar com nós não, que você não é crente. Quantas vezes? Mas eu lembro que um dia eu estava, e Jesus se aproximou de mim. Ele falou, eu te amo, Kézia, eu tenho um propósito na sua vida. Se você me obedecer, eu vou te levar às nações da terra. Se você me obedecer, eu tenho um plano, eu tenho uma família para você. Kézia, você está pegado no que não presta. Abra mão disso, deixa eu governar a sua vida. Irmãos, todo homem que obedece experimenta o favor de Deus, mas todo homem desobediente experimenta da sua consequência. Deus não está te chamando para obedecer porque Ele quer controlar a sua vida, não. É porque Ele já sabe do futuro, Ele sabe os planos que Ele tem para você. Mas você está como um menino teimoso. Não quero. E Deus está, eu vou te esperar o tempo que for necessário. Eu vou te esperar. Às vezes, irmãos, nós estamos rebeldes, e não é, a gente pensa que é rebelião, mas nós somos rebeldes porque nós queremos a nossa vontade, queremos a nossa vontade. Eu comecei a namorar com a Vanessa, eu queria muito, né? Ela bonita. Aí eu fui na casa da minha tia. Minha tia orava muito, ora ainda. E eu fui lá. Cheguei lá e falei, tia, conheci uma menina, estou apaixonado. Ela é de Deus, ela usa saia, ela vai na igreja, entrega o cartãozinho. Irmãos, eu ia no culto só para ver a Vanessa. Eu fingia que era visitante para ela entregar o cartãozinho para mim. Eu ficava vendo o lado que ela ficava, só mudava a fila. Aí ela chegou, a minha tia falou, vamos orar. E a minha tia falou assim, Senhor Jesus, eu quero colocar, como que é o nome dela, meu filho? Eu falei, Vanessa. Eu quero colocar a vida da Vanessa. Se essa menina for o propósito de Deus, que se estabeleça. Se não, suma com essa menina da vida do meu sobrinho. Eu abri o olho na oração e falei, não tia, pelo amor de Deus, você está doida? Minha tia, que seja feita a vontade de Deus. Eu falei, tia, mas ela é crente, tia. Eu não queria que a senhora orasse assim não, tia. Eu queria que a senhora falasse que ela ia ser minha esposa. Aí minha tia falou assim para mim, a vontade de Deus é melhor. Ela é perfeita, ela é agradável. Aí ela falou, agora você vai orar comigo com a sua boca, repita. Ela falou, até você casar, você vai orar isso. Você não vai falar, eu quero. Você vai falar assim, não. Senhor, eu coloco na tua vontade. Tem muita gente padecendo no meio das igrejas. Porque fala assim, eu orei para ir para o Brasil. Mas você quer, ué. Você orou para Deus abençoar a sua ida. Você não orou para saber se Ele quer te levar. Existe, irmãos, a vontade permissiva. Deus permite, porque Ele não pode te parar. Mas existe a vontade plena. E essa vontade você só descobre obedecendo. Você vai obedecendo. E as coisas vão dando certo. Quando você, irmãos, geralmente quando Deus manda você obedecer, porque está tudo em volta, está errado. Porque obediência não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Deus vai mandar você dar um passo que você não está vendo. Você vai dar o passo e as coisas vão acontecer. Com Deus você não precisa ser forte.
Com Deus você precisa ser obediente. Força você precisa para invadir a terra, para conquistar ela na sua força. Em Deus não. Em Deus você obedece Ele, Ele faz você herdar a terra. Eu quero orar por você nessa manhã, para Deus fazer de você obediente. Para você conseguir obedecer a Deus. Sabe como que eu aprendi a obedecer a Deus, irmãos? Obedecendo meu pastor. Eu falei para o meu pastor assim: pastor, mas como que eu vou obedecer a Deus se eu não escuto Ele? Ele falou: então você me obedece. Você me vê? Vejo. Então tá. Ele falou: o senhor está até gordinho. Foi então amanhã você vai começar a lavar os banheiros da igreja. Uma semana de crente, ele falou: vai lá e pede conta no serviço. Você vai trabalhar na igreja, entregar comida para os pobres numa moto. Você tem carteira? Eu falei: ainda não. Ele falou: não tem problema não. Só tem você mesmo, não tem ninguém para ir. Falou: agora você é missionário, tá? Eu falei: fiz até um cartãozinho. Pois vamos fazer para os missionários. 10 horas da manhã, o banheiro tinha que estar pronto. Ele esperava eu terminar de limpar o banheiro para ir no banheiro. Todo dia. Olhava lá: filho, ficou bom. Cadê o Clécio? Ele está dormindo. Vocês têm que entregar as marmitas. Nós entregávamos as marmitas, nós voltávamos. E agora? Agora toma aqui as visitas para vocês irem. 10 visitas. Ele ia em 20, nós tínhamos que ir em 10, nós quase morria. 11 horas da noite nós estávamos na casa de irmão orando, expulsando demônio. Aí quando dava 11 horas nós ligávamos para ele: pastor do céu, hoje nós expulsamos 4 demônios. Nós anotava. Aí eu cheguei nele e falei: pastor, como que eu faço para me casar e ter uma mulher de Deus? Ele falou: primeira coisa, não namora com nenhuma menina. E tinha uma loirinha, filho, porque quando você tem a unção de Deus, as mulheres apaixonam. Tinha uma loira bonita apaixonada em mim lá. Não era ela não, era bonita. A Vanessa sabe. Eu feinho, mas no jejum, e ela falou: você é linda. Eu falei: meu Deus. Cheguei no pastor, falei: já estou orando. Ele falou: orando? Eu falei: estou orando com ela. Ele falou: não, vai lá e fala com ela, então vou falar para a mãe dela. Aí eu fui lá, né, irmãos, pecador, ainda dei uns 3 beijinhos nela antes de despedir. Falei: vamos só despedir aqui. Deu uns 3 beijinhos nela. Falei: agora não pode mais, porque o pastor falou que está proibido. Depois dei mais uns 2 assim. Mas ó. Aí eu cheguei no pastor e falei: pastor, eu já obedeci. Que dia que você vai falar para mim que eu posso namorar com alguém? E ele falou: não, filho, você não vai namorar. Passou um tempo, eu arrumei uma namorada, irmãos. Uns 2 anos. A menina era crente, dava testemunho, que namorava com um missionário. Eu já estava no seminário, na Lagoinha, na escola de missões. Aí o meu líder falou para mim: larga da menina que está te atrapalhando, você não estuda mais, você só fica agora mandando mensagem. E nem tinha um WhatsApp, era SMS. Um telefoninho azul assim, ó, que a gente fazia umas carinhas. E eu fui lá e obedeci de novo. Obedeci de novo. Com 17 anos, eu fui para a Inglaterra sozinho. 17, 18. Quando eu voltei, eu tinha carro. E o meu carro não andava cheio de mulher. O meu carro andava cheio de irmão para ir para o monte orar. A única mulher que entrou dentro do meu carro foi a Vanessa. E entrou para nunca mais sair de lá. Bati o carro 3 vezes com a Vanessa. E não foi porque eu estava beijando ela, foi porque eu estava contemplando a beleza dela. Eu ficava 3 horas no carro com a Vanessa e a Vanessa é testemunha. E eu não dei um beijo nela. Porque antes de eu querer tocar nela, eu queria ganhar o coração dela. Aí eu fui obedecendo. Eu fui obedecendo. Eu fui obedecendo. O Bruno me perguntou essa semana: pastor, você já fez uma obra grande igual essa? Eu falei: não. Ele falou: pastor, mas eu estava tão convicto, eu pensei que você já tinha feito. Eu falei: não. Ele já me treinou a obedecer. E eu sei quando Ele está falando. Isso foi o mais difícil? Não foi o mais difícil, irmãos. O mais difícil foi sair de Viana do Castelo, quando eu não tinha nada, quando eu não tinha ninguém, quando eu montei todas as minhas coisas, botei no chão assim da sala. Aí eu olhei para a Vanessa e falei: vou no parquinho levar os meninos para jogar bola. Aí eu liguei para o AP e falei: e agora? Você vai me dar uma força? Ele falou: não, filho. Você está com esse sentimento ainda? Aborta, liga para o dono aí. Eu voltei para casa, olhei as coisas tudo em saco plástico. E eu falei: Jesus, eu quero só te pedir uma coisa. Eu vou te obedecer.
Mas se o senhor me deixar, lá tem umas pontes bem altas, o senhor sabe? Eu quero que o senhor me mata se eu estiver fazendo algo errado. Mas se o senhor não tiver, eu quero que o senhor abra as portas. Eu dormi sem dinheiro para mudança, acordei com dinheiro para mudança, acordei com tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque na obediência, Deus honra a obediência. A obediência honra Deus. Ah, pastor, mas e se o cara estiver errado? Meu irmão, obedece. Obedece a Deus. Obedece. Deus vai te guardar. Deus vai te privar. Deus vai te proteger. Sabe para quê? Para fazer de você um testemunho. Jesus falou assim: eu estou nessa terra. Sabe o que Jesus só ensinou, irmãos? A vida de Jesus ensina só uma coisa: um filho que obedece um pai. Sabe o que Jesus quer? A única pregação que você precisa fazer? Você precisa falar: eu sou alguém que estou obedecendo o pai. Eu estou obedecendo Jesus. Na sua força, você vai gerar cansaço, arranhão. Na obediência, vai ser tranquilo. Jesus falou assim, ó, para terminar: o meu fardo é leve. Sabe como que era o fardo? Era uma junta que colocava em 2 bois ou em 2 vacas. E essas vacas dividiam o peso e elas iam andando juntas. Esse é o jugo. Era usado para arar a terra. Só que se uma vaca empacasse, a outra empacava. Por isso que Jesus falou assim, ó: tomai o meu jugo. O que Jesus está falando? Cola aqui. Pega o que está pesado para você, divide comigo aqui. Divide aqui. E vamos na minha caminhada. Eu sei das suas imperfeições. Vamos. 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 Deus não está esperando você virar obediente, você virar perfeito para te usar. Deus está esperando você se tornar obediente. Quando você dividir com Ele o jugo, você não vai precisar ser forte. Sabe por quê? Repita assim: eu não preciso ser forte, porque o jugo de Jesus é leve. Eu nunca trabalhei tanto na igreja. Eu nunca vivi a igreja com tanta intensidade. Eu vejo uns irmãos que falam assim: ai, a igreja está tomando a minha vida. A igreja consumiu minha vida inteira. Mas eu nunca fui tão feliz. Nunca as coisas deram tão certo lá na minha casa. Nunca o meu casamento foi tão bom como é hoje. Eu e a Vanessa tem dia que nós temos que combinar para brigar, porque nem briga. Fala: Vanessa, vamos brigar hoje um pouco, para nós ver se dá uma esquentada nisso aqui. Eu implico, ela tem dia, fala: hoje ela vai. Ela me implica, não vai. Sabe por quê, irmãos? Com Deus tudo é pleno. Se o seu casamento não está pleno, está faltando uma dosinha de Deus nele. Se a sua vida financeira não está plena, é que você está indo na sua força. Você está indo na sua força. Amém? Para de ser bobo. Para de ser esforçado. Seja obediente. Amém? Fique em pé, por favor.